Olá, dentro da nossa série de manutenção amadora do Intellivision, nessa parte 5 vamos aos controles. Então vamos lá. Mas antes, aproveitando o tema do vídeo, compartilhar com vocês o projeto que eu estou trabalhando agora, os botões de reposição para os controles. Eu estou fazendo os ajustes ainda, mas eles vão ficar mais altos, como esse é o controle do flashback. Ele tem os botões mais altos, né, mais macios aqui. Então eu estou fazendo os ajustes aqui. Talvez depois com acabamento aqui em resina, para ficar mais fácil limpar. Tá? Estou trabalhando nisso, nos próximos dias aí, assim que tiver concluído, eu aviso lá no grupo. Vai sair baratinho, e é uma opção aí para a gente ter os botões ou para fazer a reposição, né? Ou para substituir, para ter os botões mais macios. Então vamos lá, primeiro a questão dos cabos. A gente viu que esses cabos aqui estão em bom estado, né? Não tem nenhuma parte aqui da isolação rasgada. Mas a gente precisa conferir, porque o Intellivision ele usa todas as 9 vias desse cabo e do conector, né? Então a gente tem que garantir que todas essas 9 vias estão conduzindo e não tem curto. Na parte de conector, só vale um pouco de cuidado, porque esses conectores aqui, os cabos são climpados, né? Eles são fechados aqui em pressão, tanto aqui no conector que vai no console, quanto no conector do controle. Aqui no caso, eles são inseridos aqui e fechado aqui em pressão, né? Então eles são climpados aqui. Se tiver alguma interferência mecânica aqui, eles podem soltar, né? E a gente acabar considerando que o cabo está interrompido, mas é só o conector aqui. Então vale a pena um pouquinho de cuidado aqui e atenção. Bom, primeiro vamos ao método mais difícil. Primeiro a gente tem que garantir que não há um curto, né, entre os conectores desse cabo. E aí a gente pode usar o multímetro comum, né, aqui na escala de diodo e continuidade. É aquela que ele apita, né, quando detecta o fechamento. Aqui para facilitar no vídeo, eu vou usar esse Smart caneta aqui. E aqui na função alto ele vai voltagem e outras medidas. Eu vou passar aqui para continuidade, né, para ele ser mais rápido aqui na resposta. E aqui, sem novidade. Primeiro, para ver a questão de curto, a gente tem que testar. Ó, só para testar aqui, né? A gente tem que testar cada um dos pinos aqui para verificar se não tem curto. Tá? Fazendo isso para todos os pinos aqui. Encontrou um curto, né? E aí a gente tem que verificar. Não encontrou, e aí a gente vai ter que ver a questão de continuidade. Os cabos são coloridos, dá para identificar eles na mesma cor nos dois conectores. Só em questão de ordem aqui vai ser um pouquinho diferente, porque aqui tem sobreposição dos conectores. Aqui ele está linear, né? E aí, seguindo pelo método difícil, para a gente verificar aqui a questão de continuidade desses cabos. Então, vamos ver o primeiro aqui. O de cima deve ser o verde claro. Eu vou afastar porque eu não consigo no vídeo. Vamos
Vamos ver aqui o verde claro. É esse aqui. Outro de baixo azul. Tá, isso para todos. Isso para todos os cabos, tá? E assim por diante. E o método mais fácil é usar aqui o meu test box. Eu montei esse testador aqui quando do lançamento do Intellivision Touch, para poder facilitar o teste do controle sem precisar conectar ele no console. É só uma controladora RP2040 e um display OLED. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer a documentação, vou acrescentar aqui as funções de teste do controle do Coleco, talvez também os mais básicos, né? Atari, MSX, Mega Drive, os que usam o DB9, né? E aí eu vou publicar lá no GitHub, inclusive com código-fonte do firmware, em CircuitPython. Para quem quiser montar o seu, quem quiser montar para revender, podem ficar à vontade, tá? Eu vou publicar aberto lá. Assim que tiver publicado lá, eu compartilho no grupo. Se eu estiver demorando também pode me cobrar. Bom, eu vou ligar ele aqui. Então ele mostra aqui graficamente a representação dos 9 pinos, né, do DB9, correspondente a esse conector, né, no padrão do Intellivision 2. E aí ele mostra graficamente aqui quais são os pinos que estão sendo interligados e o comando correspondente no Intellivision, né, para a posição do disco, teclado e os botões. E aí para fazer o teste do cabo, tanto a questão de curto quanto a questão de continuidade, a gente pode usar esse conector aqui. Seguindo aquele padrão, né? A borda onde tem o cabo branco, aqui nessa marquinha. Então aqui ele está mostrando não tem nenhuma interligação. Então eu não tenho nenhum curto aqui nesse cabo. Então aqui conectado, ele não está mostrando nenhuma interligação, então não temos curto aqui. Então agora vamos fechar o contato aqui. Então tá lá, representado que ele está com fechamento entre 1 e o 2. Se eu fechar o outro aqui, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 6 e 7, 7 e 8 e 8 e 9. Se eu fechar todos aqui ao mesmo tempo, que faltou um. Tá? Eu tenho todos interligados. Então a gente confirmou aqui que os 9 cabos estão funcionando. Os conectores também, né? Porque eu estou fazendo a medição aqui do conector para o conector. Então o cabo está legal. E aí no tema do cabo, nós vamos usar o cabo original com o conector para o console. Mas a gente tem a opção de fazer a instalação desse cabo adaptador. Nesse caso aqui, essa ponta vai ligada no console, no lugar desse conector.
E aí a gente acrescenta uma saída no padrão Intellivision 2. E aí com essa adaptação, a gente pode ligar diretamente o controle do Intellivision 2 no Intellivision 1 ou Intellivision Touch, que já tem a conexão aqui padrão Intellivision 2, ou Intellivision Arcade. Ou para manter o controle do Intellivision 1, a gente pode, no lugar desse conector, instalar esse conector DB9, já no padrão Intellivision 2. Aí esse controle funcionaria no Intellivision 2 e no Intellivision 1 com cabo adaptador. E mais uma opção, o controle do flashback, que tem o conector DB9, mas no padrão diferente do Intellivision 2. A gente teria que usar um cabo adaptador para fazer a conversão do controle Intellivision Flashback para o padrão Intellivision 2. E aí a gente poderia usar ele no Intellivision 2 ou aqui no Intellivision 1 com cabo adaptador. Então, testados os cabos, a gente sabe que não tem nenhum curto e todas as 9 vias aqui estão funcionando, inclusive nos conectores. E aí vamos ver as membranas. Aqui abrindo. A gente pode ver que tem oxidação, né? As trilhas estão escuras. Na parte do teclado aqui não, aqui está intacto. Na parte do disco, além da oxidação, tem aqui a marca do disco, né? Não parece que está rompido, mas tem um desgaste aqui. Bom, no caso da limpeza, o máximo que a gente pode fazer aqui, álcool isopropílico, com algodão, limpando de uma forma bem suave. Essas trilhas são delicadas, não usar qualquer outra substância, acetona, por exemplo, se a gente usar, a trilha é muito fina, ela vai sair no algodão. Então não compensa nada para tirar essa oxidação aqui. Um problema comum aqui na membrana, aqui nas dobras, né? A gente pode ter o rompimento das trilhas aqui. Se for o caso, tanto para restaurar esses conectores aqui, quanto das dobras, a gente pode usar aquelas canetas de tinta condutiva, tinta de carbono, que eu tenho aqui essa tinta de prata, né? A gente pode usar isso se for o caso de recuperar a parte de contato aqui e a parte das trilhas aqui das dobras. Para as partes de contato aqui do teclado e do disco, é inviável. A gente não vai conseguir usar a tinta de uma forma fina aqui, sem espalhar pelas outras trilhas. Ela vai ficar mais grossa aqui. Então o próprio movimento do disco aqui vai acabar tirando essa tinta em pouco tempo, então não compensa. Tá? Então se for fazer a recuperação, a tinta condutiva só aqui nas dobras e no conector. A outra também mesmo estado, marca de oxidação, o desgaste aqui
do disco, tá? Mas vamos fazer um teste, vamos ver como é que ela está se comportando. Para a gente entender como é que funciona a questão dos comandos, aqui o mapeamento no padrão do Intellivision 2, né, para a gente ver a pinagem aqui. Então a gente tem os 9 pinos, sendo que apenas um é o comum para todos os comandos. Então aqui no caso o pino 1, ele é o GND, né, que vem do console, e a partir da ligação dele com os demais é que vão dar os comandos aqui. Então, por exemplo, a posição 1 do disco, que seria a posição norte, né, ou o comando para cima, a membrana vai fazer o fechamento do pino 1 com o pino 4. E aí o console vai receber isso como comando para o disco para cima. A segunda posição do disco, a membrana fecha o pino 1 com o 4 e com o 6. Posição 3, 1, 3 e 4 e 6. Então aqui a gente tem 4 pinos sendo fechados ao mesmo tempo para dar o comando da terceira posição do disco. A posição para a direita, por exemplo, então é o 1 e o 3. E aí seguindo, o teclado, a tecla 0 é o 1, o 5 e o 8. Então esses 3 pinos aqui tem que estar fechados ao mesmo tempo para dar o comando 0 de teclado, né? O botão 1, a gente vê a tabelinha inteira, então é o 1, o 7 e o 9. E aqui a posição dos pinos, né, para uso aqui já no padrão Intellivision 2, no test box. Então, com o conector visto da frente, a sequência de pinos correspondentes a essa tabela é essa. No caso do conector do console, aqui do Intellivision 1, a gente pode ver as cores, né, correspondentes às cores aqui da fiação. E aqui a sequência de pinos correspondentes a essa tabela. E aqui, aproveitando o mapeamento do conversor para o flashback, então aqui para eu usar um controle Intellivision 2 no console flashback. Então a gente tem que fazer essas inversões aqui, né? O pino 1 vai para o 3, o 2 para o 5, o 3 para o 7 e assim por diante. E aí para o diagnóstico, a gente vai usar aqui o test box, mas a gente pode usar também a ROM de teste de controle no console, ou se não tiver disponível um cartucho multijogos, né, para você poder usar a ROM, pode usar um jogo, por exemplo, a Batalha de Tanques no Triple Action, também vai servir para fazer o diagnóstico. E aí, dependendo do que a gente obtém no teste, a gente pode identificar aqui pelo sintoma, né, o que pode estar errado. Então, se a gente tiver uma interrupção aqui no pino 1, que é o comum para todos os comandos, nada vai funcionar. Então ele aqui é importante porque ele vai estar sendo comum aqui para todos os comandos. Aqui numa situação hipotética, o disco para cima não está funcionando. Nem a posição 2, nem a 3, nem a 4. Mas a 5 funciona. Então a gente sabe que o pino 1 e o pino 3 estão ok. E se o disco para cima não funciona, e o 1 está sendo usado aqui no 5 e está funcionando, então o problema é aqui no pino 4. Pino 4 que é usado para esse grupo aqui. E aí ele afetaria também, por exemplo, a posição 15 e a posição 16, que usa o 4 também.
Se a gente tiver problema, por exemplo, no pino 9 aqui, então o teclado 1 não vai estar funcionando. Mas daí, se o problema é só o pino 9, toda a parte de disco vai estar funcionando, porque ela não usa o pino 9. Então, de acordo com o sintoma, né, que a gente pode ter aí de mau funcionamento do controle, a gente pode detectar aqui qual o problema. Então, aí a gente pode ter problema nas trilhas de interligação. Vou colocar até uma imagem, como se fosse um mapa de calor, indicando o caminho dessas trilhas, pode ser mais fácil identificar por lá. Então vamos fazer a montagem dessa membrana que estava no console. Para fazer o teste, eu vou usar o testador, mas na falta dele a gente pode usar a ROM de teste. Vou fazer a conexão aqui, está encaixado, só apoiar ele na base. Colocar aqui o separador do disco. Colocar os botões aqui só para fixar a membrana. E o disco só vou encaixar ele aqui em cima. E aí conectar aqui no testador, com observação aqui do cabo branco. Ligar ele na alimentação. E vamos ver como o controle se comporta. Então o teclado 1, ele está fechando o 1, 2 e o 9. Eu posso ver lá em cima o T1, que é o comando do teclado, tecla 1. 2, T2, legal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o clear, 0 e o enter. Legal. Então toda a parte de teclado dessa membrana aqui está funcionando. Então a gente pode ver aqui na parte de teclado, a gente pode ver que praticamente todos os pinos estão funcionando, à exceção dos 6, que não é utilizado para a parte de teclado. Vamos ver o botão. Aqui é o B1. B1. Fechando 1, 7 e 9. Do outro lado é o B1 também, né? Ele se repete. B1. 1, 7 e 9. O B2, que é o esquerdo inferior. B2 funcionando também. E o B3 também funcionando. E aí o disco. Aqui para cima, posição 1 do disco, né? Fechando 1 e 4. Rolando aqui, posição 2 do disco, D2, D3, D4, D5,
D6, 7, 8, 9, aqui para baixo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá aqui. Então, testado, sabe que o cabo está funcionando e a membrana está funcionando. Todos os comandos estão ativos. E aqui eu montei a outra membrana, aqui no controle só para a gente testar e ver como é que ela está. Então, a mesma montagem, né? Conectado aqui o cabo. Vamos lá. Teclado 1. Está mostrando para mim lá que fechou o 2 e o 9, mas não está mostrando para mim o reconhecimento do comando T1. Por quê? No caso do teclado 1, ele deveria fechar 1, 2 e o 9. Ele está fechando só o 2 e o 9, está faltando 1. Vou ver aqui de novo. Só o 2 e o 9. Teclado 2 também está fechando o 2 e o 8, mas não está fechando o 1. O 3, o 2 e o 7, está faltando o 1. Aqui toda a parte de teclado está faltando o pino 1. Tá? Então, apesar de estar fechando aqui o 5 e o 7, por exemplo, no Enter, como está faltando o pino 1, o console não vai reconhecer como comando do teclado. Vamos ver aqui o B1. O B1 também. Está fechando o 7 e o 9, mas está faltando o 1. Vamos ver do lado direito. Do lado direito ele reconheceu. Então 1, 7 e 9, B1. Botão 2 está fechando o 7 e o 8, está faltando 1. E o B3, o B3 ele reconheceu. 1, 8 e 9. Então essa parte da direita aqui dos botões está funcionando, a esquerda não. Vamos ver o disco. D1, legal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aí com essa membrana aqui, o disco está funcionando, os botões da direita funcionando, os botões da esquerda não funcionando e o teclado também não. Vou tentar dar uma olhada na membrana como é que ela está. Só para não ficar sem resposta, eu fiz o teste de continuidade aqui nas trilhas. O problema dessa membrana está aqui. Nessa trilha aqui da borda. Ela que está interrompida. Então, se quiser investir nessa membrana, dá para tentar fazer o reparo dessa trilha aqui. O resto dela vai estar funcionando. Mas eu tenho a membrana nova, então eu vou fazer a substituição. Membrana nova, interessante que ela até tem um reforço aqui, nas dobras, né? Para evitar o rompimento, inclusive daquela trilha externa que a gente viu que deu problema na outra membrana. Tá? Então vamos fazer a instalação dela. Para preservar, eu deixo ela no saquinho embalado a vácuo, né? Para evitar a oxidação. E essa aqui
é a do Intellivision 2, né? A conexão é diferente, as medidas são diferentes. Né? A da Intellivision 2 ela é menor. Tá? Então essa aqui é a membrana nova, Intellivision 1. E esse lote veio sem a furação aqui dos encaixes. A gente tem aqui na membrana original. A gente vai precisar fazer essa furação. O ferro de solda com a ponta fina. Fazer a furação aqui. Nesse ponto. E nesse aqui embaixo. Tá? Tá aqui a furação. Agora a gente tem que fazer a dobra. E aí, feita a furação aqui dos encaixes, a gente precisa fazer as dobras aqui. Para poder colocar a membrana. E para isso, usando como modelo a membrana que a gente está substituindo, usando aqui 2 réguas, para a gente fazer essa dobra. E do outro lado, seguindo o modelo. Para ela ficar vincada. E aí, uma escadinha aqui, né? Na parte do disco. É a mesma coisa, um pouquinho abaixo aqui da furação. Vamos primeiro dobrar para cima. E agora nessa outra posição aqui. Dobrar para cá. Agora fazer a instalação. Então o cabo. A saída aqui para a direita, né? Aí primeiro a trava. Tem que estar travado. Lembrando que a parte mais alta aqui é para cima, né? Aqui do passa-fio. Então tá aqui encaixado.
Aqui é a parte da membrana. Encaixado o conector. Passou aqui na furação. Vamos colocar a capa do teclado. Também vai encaixar aqui no pino. E os botões. Tá encaixado. Aqui na parte do disco, primeiro encaixar a parte de baixo, colocar o separador e aí a parte de cima. A membrana nova é durinha, mas a tampa do controle vai segurar no lugar. Aqui para a parte do disco, também a gente pode pôr uma gotinha de silicone spray aqui, para a parte do disco ficar mais suave. A mola, o disco, e aí a gente pode fechar. Os parafusos estão um pouquinho enferrujados, eu usei o limpador de ferrugem, e aí só um pinguinho de tinta para melhorar o acabamento. Tá? Então ele está aqui montado. Os botões, o disco. Vamos colocar só no testador para ver como ficou. Tá vendo aqui no testador? Teclado 1, 2, 3, 4, 8, 9, clear, 0 e o Enter. B1, aqui o esquerdo, B1 no direito, B2, B3 e o disco. Para cima, D1, 2, 3, 4, até o 9 para baixo, 13 aqui à esquerda, todas as 16 posições aqui. Tá? Então a gente já pode fazer a instalação. Aqui de volta ao nosso console, vamos fazer a ligação dos controles. No caso, eles vão aqui embaixo. Lembrando que a gente fez aqui a marcação de onde vai o cabo branco, né? Para a gente poder ter a polaridade aqui. Na dúvida, se não tiver feito a marcação, pode ver que o GND aqui é o oposto do branco, né? O GND é esse que está isolado aqui, que é ligado na parte da trilha mais espessa.
Na dúvida, o fio vai para dentro, né? Na parte do conector, a parte dos cabos é na parte interna. Um controle encaixado, encaixar o outro. Fio branco. Os dois controles encaixados. Mas lembrando que eles são cruzados, né? Então aqui o que sai da direita é o controle esquerdo, o que sai da esquerda é o controle direito. Então acabar de encaixar a placa. Placa encaixada e aí sim a gente faz a inversão aqui. E aqui eu já vou recolocar o alojamento, já deixar a placa fixada. Passar esse controle por aqui. Esse que sai aqui embaixo. Tá fixado aqui o alojamento, placa fixada. Tá aqui lembrando que o cabo vai aqui encaixado no alojamento. Esse lado também. Tá aqui, então eu vou fazer o teste. Então vamos fazer o teste dos controles conectado no console. Vamos usar aqui a ROM Television Touch Control Test, que é de casa. Essa ROM está publicada lá no GitHub, gratuito, para quem quiser usar, compartilhar à vontade, tá? O código-fonte também está lá. Não está uma maravilha de programação, porque foi a minha primeira experiência desenvolvendo em T-Basic. Mas quem quiser aprender um pouquinho sobre a programação está lá disponível também. Então, vamos lá, controle esquerdo, teclado, 1, 2, 3. Teclado funcionando, B1 dos dois lados, B2, B3 e o disco. Com as 16 posições. É 1 mais 9, que é o pause, né? Ou 3 mais 7. Controle direito. Mesma coisa, teclado. B1, B2, B3. E o disco com as 16 posições. Mais 9, 3 mais 7. Então tá aqui. E aí para finalizar, vamos fazer a montagem da tampa. Passar os controles. Só encaixar
passa-fio. Então aqui colocar o botão, a capa do botão liga e desliga novamente. Tá aqui o console fechadinho. Saída do mod AV. Saída do RF preservada. Tá aqui nosso queridão restaurado. Só uma curiosidade. Essa abertura que existe aqui em todos os modelos de Intellivision, a gente nunca se deu conta da utilidade dela, mas em determinado manual a Mattel mostra uma ilustração que serve exatamente para a gente poder inserir o cartucho com uma mão só. Então a gente segura aqui e pressiona o cartucho aqui pela abertura para poder inserir ele com uma mão só, não precisar com as duas mãos, né, segurar o console e inserir o cartucho. Uma curiosidade. Então tá aqui o console restaurado. Cumprimos aí todas as partes necessárias para deixar o queridão aqui novo de novo. Missão cumprida. Aparecendo algum tema relevante aí de manutenção, para a gente dar seguimento, a gente volta ainda dentro dessa série. E lá no canal, outros vídeos também relacionados ao nosso Intellivision. Legal? Então agora vamos jogar um pouquinho com o nosso queridão restaurado. É isso aí, valeu!